Olá pessoal, boa noite. Opa, já viu o Márcio aí? Tudo bem, Márcio? Cara, quanto tempo, hein? Muito bom tê-lo aqui. Alex. Ô Alex, tudo certo? Tudo bem? A Mércia, olha aí o pessoal chegando. É isso aí, pessoal. Ó, aquele recadinho de sempre. Para nós ter um alcance um pouco maior para levar essa mensagem hoje, eu vou pedir aquele favorzinho. Vão lá no compartilhar e manda para um amigo, parente, alguém que você acha que pode agregar com essa live de hoje, tá? Jefferson, tudo bem? Oh, que beleza, ó, a Márcia tá aqui. Que bom, pessoal, vão chegando aí. Flávio Vogt, olha só, hoje tem meus colegas aí da época de adolescência, de colégio, né? Muito bom tê-los aqui. Que legal. Eu tenho que encontrar esse pessoal. Estou em débito com eles, né? Ultimamente não estou conseguindo encontrar com eles no encontro anual. Esse ano acho que vai ter, né? Vamos lá. O Jefferson está aqui. Pessoal, vamos passando aí, vamos passar para mais gente, para nós conseguir, que em mais um minutinho começamos, conseguir levar essa mensagem para hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu sempre tenho um tema diferente que eu coloco aqui para a gente conversar. Então, para quem não me conhece ainda, ou é a primeira vez que está participando aqui, são informações que eu vou adquirindo ao longo da vida, estudos que eu faço. Eu gosto de trabalhar em algumas áreas, e esse objetivo que eu estou tendo de estar aqui no Instagram toda semana levando um tema, um bate-papo, etc., é exatamente para levar informações que têm valor para mim. Então eu entendo hoje que uma das principais coisas que a gente tem para fazer é servir as pessoas. Então esse é o meu objetivo, tá? Oi Islane, querida, tudo bem? Olha, ó, show. Ó, eu quero fazer uma perguntinha aí antes da gente conversar. Coloca a cidade que você é, cada um de vocês, da onde que vocês estão, tá? Eu sei que a Islane aqui ela vai colocar Goiânia, mas eu gostaria que vocês colocassem aqui o nome da cidade, só para a gente entender um pouquinho melhor, que hoje tem algumas pessoas que estão chegando aqui também pela primeira vez, né? Tá tudo certo? Áudio, vídeo, tudo ok? Dinélia, tudo bem? Que legal, olha, ó, Islane e Goiânia, é isso aí, vamos colocando, ó, Brasília, Alex, oh caramba, quanto tempo, hein, Alex? Jaraguá do Sul, nossa, terra boa, já morei lá do ladinho, Guaramirim, hein, Flávio? A Mércia, nossa amiga de Goiânia, vamos ver aqui, Ednélia de Chapecó, Ednélia, saudade da terrinha aí, hein? Muito bom. Vocês vão colocando aí, o pessoal que não colocou, coloca a cidade que você mora aí, o pessoal ir buscando informações aqui. Eu quero começar a falar com vocês hoje sobre o assunto, sobre merecimento. Por que eu peguei esse tema para falar hoje? Porque é um tema assim que ele precisa ser entendido. Eu diria para vocês assim, os níveis de merecimentos, eles vão oscilar, eles vão ter uma oscilação mesmo, dependendo do entendimento de cada pessoa. Mas o mais importante para a gente entender é que o ser humano ele vem, entre aspas, programado com uma mente de escassez e uma mente para sobrevivência, porque isso é lá dos primórdios, e é normal, o ser humano ele está realmente programado, né? A maioria de nós nasce com essas programações muito longes, né? Que vem de gerações para gerações. E conforme eu já comentei numa outra live, o nosso corpo, o nosso cérebro, por exemplo, ele vai fazer de tudo para economizar energia. Então, quando fala o modo de sobrevivência, é exatamente isso que ele vai fazer quando você vai tomar uma decisão importante, e nada mais que afeta, se você não tem entendimento, é a parte do merecimento, né? Por isso que eu coloquei níveis de merecimento. Por quê?
Porque se é entendido que a nossa mente ela nasce, entre aspas, com escassez e com modo de sobrevivência, para economizar energia. Claro que as pessoas elas vão trabalhando isso, né? Tem pessoas que conseguem ter uma abertura de um entendimento, né? Um crescimento muito grande na parte psíquica, mental, mas a programação ela vem exatamente nesse nível. E esse é um nível que eu diria para vocês assim, a grande maioria das pessoas está nisso aí. Então nós somos treinados, né, para sobrevivência mesmo, conforme eu falei. Então tem entendimento, né, disso para fugir das armadilhas naturais da mente, porque ela vai te pegar em algum lugar, em algum momento, ela vai tentar te sabotar de alguma forma. E vocês podem me perguntar, mas como assim? Como que a mente da gente vai querer sabotar? Sim, exatamente, ela quer preservar energia, ela quer economizar energia para quando você precisar reagir a alguma coisa, como era no passado, né, para fuga, né, ou para ataque. Então esse é o sentido, digamos assim, da nossa programação mental, né? Ela está nessa programação. Isso também não quer dizer que vai ficar assim, bem pelo contrário, a gente tem tudo e tem todas as ferramentas, porque a boa notícia é que nunca na história da humanidade o conhecimento e a informação elas estiveram tão acessíveis, tão disponíveis como elas estão agora. Nunca. Isso que eu estou fazendo, por exemplo, agora, o que acontece? Isso jamais poderia acontecer se fosse no passado. Não teria esse alcance, né? Então, qual que eram os meios de comunicação? Rádio, TV, jornal, revista, etc. Então, qualquer pessoa que quiser hoje entrar num canal e levar uma mensagem, levar uma informação, ela tem esse acesso. Então, baseado nisso, o que a gente tem de bom para entender? Nós estamos num momento que, se nós realmente tivermos interesse, vontade de mudar a nossa vida, de melhorar, né? De fugir desse processo de autossabotagem do próprio cérebro, a gente vai conseguir, porque senão você não vai alcançar níveis de merecimento em tudo que tu for fazer. Você vai sempre estar num processo praticamente de culpa, né? Então, se a gente quer ter resultado diferente, nós precisamos colocar o foco no positivo e orientar nossa existência para práticas que ajudem a elevar o nosso nível de energia, ou seja, que ajudem a você criar de dentro de você uma motivação, tá? Não é externa, é algo interno que você vai conseguir realizar tudo o que você quiser, mas fazer as transformações que são necessárias. Porque fato é que a grande maioria das pessoas, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, hoje, ela pode fazer aí para você ver nos teus amigos, família, ou o cara é cético ao extremo quando tu falar assim, o que você gostaria de conquistar, tá? Material, profissional, pessoal, o que você gostaria de conquistar? Mas sem trava, tá? Sem limitação, sem não tem dinheiro, sempre tem, né, as objeções. Mas caso você não tivesse isso, o que você faria? O que você conquistaria? A grande maioria ela vai ficar travada. Ou o cara ele voa, né? Muitas vezes até sem, sabe aquela história que tu tem que estar com o pé no chão, olhando para cima, mas sempre com o pé no chão. Ou seja, tu tem uma base de apoio para você se lançar, voar e atingir tudo aquilo que você deseja na tua vida. Essa, na verdade, seria o ideal, mas muitas pessoas elas estão muito travadas, né? Por medo, por inseguranças, ou elas estão voando mesmo, né? Tem pessoas aí que não adianta tu falar assim, eu quero algo, e se você não faz nada diferente para conquistar isso aí. É clichê isso aqui, mas é real. É incoerente alguém querer ter resultados diferentes, grandiosos, se não faz nada para conquistar. Se continuar fazendo as mesmas coisas, com certeza você não vai conseguir alcançar esses níveis, né? Por quê? Porque o indivíduo, o ser humano, ele tem um conjunto de crenças. Nós temos um conjunto de crenças. Então, eu já mudei as minhas crenças eu não estou falando dos valores e princípios, tá? Estou falando de crenças. Eu mudei em algumas vezes já, né? Algumas crenças, e graças a Deus no meu entendimento, para evolução.
Mas tem pessoas que se apegam muito a essas crenças. Então, só para vocês entenderem, tem 3 crenças que são importantes a gente entender. A primeira é a identidade, ser, tá? A identidade representa ser. A segunda crença é a capacidade, ou seja, fazer, tá? Desenvolver, fazer. Primeiras, identidade, que é o ser. Segundo, capacidade, que é o fazer. E o terceiro, merecimento, ter, tá? Aqui já tem um desafio, né? Que muitas vezes algumas pessoas, por falta de entendimento ou para achar que existe alguma mágica, elas querem primeiro ter antes de ser e fazer. E o processo ele sempre vai ser dessa forma: ser, fazer, e aí você vai ter. Ou seja, o que seriam, então vou explicar um pouco mais, com mais detalhe, o que eu entendo como sendo essa identidade, esse ser. É a base de tudo, na verdade. Se você não sabe quem é, se você não sabe do que é capaz, você acha que tu vai conseguir de fato conquistar alguma coisa? Primeira é a identidade. Quem sou eu? Qual é a minha essência? Tá? Entender exatamente o que é isso. Então fortaleça a sua identidade perguntando-se quem você é hoje, ou seja, no estado atual, e quem você quer ser no estado desejado. É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, sabe, para entendermos exatamente, para a gente ter esse entendimento que se você não conseguir descobrir a sua identidade, o ser, você não vai passar as outras fases e aí é óbvio, não vai chegar no merecimento. Então ele está na base, tá? Identidade, quem sou eu, né? Esse ser, essa identidade, essa essência minha que vai realmente traçar um caminho. Então lembre-se que você é um ser dinâmico e capaz de mudanças. A gente todos, né, somos capazes de fazer mudanças. Então vou fazer um exemplo. Para quem entende, já sabe, né, o processo, por exemplo, de uma borboleta, saber que uma borboleta era uma larva, né? Ela é uma lagarta, que a pouco ela se transformou numa borboleta. Então é o processo, é o dinâmico. O ser humano não é porque ele vem com crenças de escassez. Quando a gente chega nesse mundo, a grande maioria, estou falando da forma bem generalizada, mas a grande maioria vem com crenças de escassez e crenças não, ela tem essa crença de escassez e para sobrevivência. Então é economizar energia, conforme eu falei no início. Esses processos eles fazem que nós, né, vamos sempre ficar num processo inicial de dependência de um terceiro, pai, mãe, irmão. A ambiência, o contexto, a ambiência que tu vive é onde tu vai aprender. Então toda essa fase de identidade, ela pode ser para um bebê, para uma criança, ela pode ser para um adulto. Eu quero falar um negócio para vocês, que tem pesquisas que dizem que adultos, pessoas adultas, muitas não sabem quem são. Elas nunca chegaram a fazer uma meditação, uma reflexão para saber exatamente quem sou eu, a minha essência, o Adelar, quem é ele, qual que é a essência dele. Então isso a gente tem que se perguntar. Você que está me ouvindo, eu não sei, me imagino que a maioria tenha feito isso, mas é um processo que a gente precisa fazer para ir na segunda fase, que é a segunda, que é o conjunto de crença da capacitação, da capacidade. Então é entender se eu tenho capacidade, se eu acredito que eu sou capaz, se eu posso, se eu realmente, que seria o quê? A fase do fazer, tá? Eu primeiro fui lá na minha identidade, agora eu vou fazer. As crenças de capacidade, elas estão no meio. Então a base é a identidade, o meio é a capacidade e o topo é o merecimento. Eu já vou falar do topo. Então as crenças, essas que eu falo que elas estão no meio, se você entender que é um processo natural, e aí você entende que se fortalece, se você fortalecer a sua identidade, é provável que a sua capacidade também esteja melhorando como consequência natural desse processo de reconhecimento da minha identidade, quem sou eu, tá? Isso é fundamental. Então isso, vamos pensar aqui,
em tudo que você for fazer, né? Tu está, por exemplo, numa empresa, essa é a parte que você passou para aquela da existência. Eu existo, a minha identidade, a minha essência. A capacidade é na parte dos talentos, né? Dos dons, daquilo que você pode fazer. Mas lembra que tem que ter uma crença muito forte que você é capaz, porque muitos estão limitados em achar que não são capazes. Então, a prática fortalece a capacidade. Você precisa praticar algo com frequência, né? Vamos fazer um exemplo aqui de um músico. O músico ou qualquer atividade no mundo, eu não nasci falando, eu não nasci caminhando. Um músico não nasceu tocando viola, guitarra, sanfona, gaita, né? Não, são processos, estão entendendo? É isso que vai acontecer em toda a nossa vida. Então são os processos de capacitação. E essa história, por exemplo, do músico, imagina vocês o processo que ele tem que se desenvolver para ele realmente chegar numa excelência, né? De ser um músico famoso, conseguir realmente extrair o melhor que ele pode de um aparelho, né? de um instrumento. E aí ele vai tocar corações, ele vai alegrar, ou em alguns momentos até tem músicas mais melancólicas, mas o que eu quero falar para vocês é que nós estamos no meio, no processo de capacidade, que é o conjunto de crença. E o terceiro é o merecimento. Aí sim você vai poder, né? Ser, fazer e ter. Então, conforme eu comentei, o merecimento é o topo. Então, aqui eu vou falar uma coisa que também tem gente que vai dizer: puxa vida, a gente está vindo falar tanto disso, até é uma coisa bem clichê também, mas é real, gente, é real. Isso, nós temos que entender isso aí. Pensamento, emoções, sentimentos, ações. Então, baseado no que eu estou falando, o que eu quero falar? Pratique a gratidão. Pois para você fortalecer o seu merecimento, uma pessoa precisa invariavelmente ser grata. Se ela não for grata, se ela não tiver essa prática de gratidão, ela não valoriza o que ela conquistou e ela não reforça aquilo que ela conquistou. Como que eu quero falar um reforço? Ora, se eu atingir dentro de uma empresa, dentro de uma comunidade, dentro de uma organização, uma posição melhor, um nível melhor, o que vai acontecer? Quando você tem gratidão de verdade, você está fazendo um reforço, e aí você pode ir para um novo nível, tá? Se você não tiver gratidão, por quê? Porque pensamento, emoções, sentimentos e ação, ou seja, aí que você vai colocar tudo que você passou pela sua cabeça, mente, o coração e a ação, tá? Esse é o processo. Então a gratidão ela tem uma relevância incrível nesse ponto, tá? O dia que eu entendi isso, eu comecei a ser uma pessoa mais grata. E a gente não é perfeito, ninguém é perfeito, mas a gente tinha que ser mais grato ainda, né? Com coisas que muitas vezes você tem. Por exemplo, o ar que eu respiro, que você respira, fica sem para ver se você não vai valorizar. Enquanto você tem ele de graça, né? O universo dá ele para nós aí de graça, 0800, como fala, né? O que acontece? A gente não para realmente ter gratidão por isso. Ou seja, ele é vital para a nossa vida, né? Então a gratidão ela é fundamental. É como, eu diria que a gratidão é como um ímã, né? É uma frequência alta, uma das frequências mais altas que tem é gratidão, tá? Por exemplo, a dor, a tristeza, o ódio são frequências baixas. Amor, né? Alegria, gratidão, frequência alta. Então é como se você estivesse procurando lá num rádio, né? Procurando sintonizar numa frequência lá da FM tal. Aqui um exemplo é saber que essa frequência de gratidão ela está no alto, ela está exatamente num patamar que vai agregar muito na nossa vida, né? Então é isso que une as pessoas, é um motivo, digamos assim, de união, de criar uma sinergia
positiva é você ser grato. Então, repetindo, o conjunto de crenças é o que? A identidade, que é o ser, é a capacidade, que é o fazer, e é o merecimento, que é o ter, tá? Que é um dos temas, é o principal do tema que eu estou falando hoje, mas eu queria que vocês entendessem, quando eu chegar a falar do merecimento, um pouco mais direto, esse processo de crença. Porque se você não passar por ele, você não atinge o processo de merecimento, que é o processo de conquista, é o processo de resultado. Eu vou colocar aqui 3 passos que eu acho importante. Vou reforçar inclusive um deles, né? Mas 3 passos que é importante para nós aumentar os níveis de merecimento. O que seria? Pessoal, só deixa eu olhar aqui se todo mundo tá me ouvindo, tá tudo ok? Eu imagino que sim, né? Se alguém aí tiver com problema de áudio, alguma coisa, dá um ok. Daqui a pouco eu vou dar um time aqui para nós bater um papo, tá? Só para me dar sequência aqui. Olha lá, identidade, capacidade, merecimento. Perfeito. Randil. Eu não sei se essa pronúncia está certa. Você está sempre nas lives, eu agradeço, né? Sempre com perguntas, observações. Ó, o Francisco lá de Indaial, Santa Catarina chegou. Fiorini, eu acho que é de Chapecó também. Marisa Olhari, gente, eu acho que é de Xaxim, Santa Catarina. Cara, bacana. Tem um pessoal do BH, de Belo Horizonte, Angélica, Xanxerê. Ó, meu amigo, outro aqui, Cedir Gris, de Xanxerê. Muito bom, cara, muito bom ver vocês aqui. Aline Alves, Aline Alves, eu acho que eu sei quem que é, mas não tenho certeza, mas seja bem-vinda. Claudinice, Anice, Goiânia, é isso aí, pessoal, deixa eu voltar aqui, depois a gente dá uma sequência, mas que bom ver vocês aqui. Então, 3 passos que eu acho importante. Claro que se a gente for enumerar tem muito mais, mas são 3 passos que eu considero importantes para você aumentar esse nível. Primeiro, tenha tempo para você. Como que eu vou explicar? Não é ter tempo, todo mundo tem o mesmo tempo, é 24 horas por dia para todo mundo, alguns com mais ocupações, outros com menos, mas você se respeite como indivíduo, tenha tempo para você, tá? É importante você ter tempo com a família, filhos, pais, mães, amigos, comunidade, sociedade em si, mas tenha tempo para você. E eu percebo, sabe, nos últimos meses especialmente, o quanto que eu tenho refletido sobre isso, porque o que acontece? A rotina do dia a dia, ela te consome bastante, e muitas vezes você entra num processo que é um ciclo, sabe, que você sai de manhã, faz as atividades durante o dia, naquela loucura, e volta à noite de novo e tal. Quando eu entendo que preciso de um tempo para mim, é para mim ter uma conexão maior, uma conexão espiritual, para mim ter uma conexão comigo, com o meu eu interior, para mim ter uma conexão com a natureza, tá? Para você apreciar a natureza, para você validar tantas coisas que estão aí, né, de graças, que são maravilhas, né, que tem na natureza, que muitas vezes a gente não dá valor, e cuidar da saúde, cuidar dos teus pensamentos. Mas tudo que eu falo, quando tu faz isso, você está num processo também de autoanálise, de autorreflexão. Meditação é muito importante, e principalmente orações, né? Orações têm um poder fantástico. Então, esse processo é um processo importante, né? Você ter o seu tempo, entende? O tempo do casal, o tempo do pai com o filho e etc. Todos eles são importantes. O tempo para atividade profissional, mas tenha um tempo para cuidar de você. Lembra que eu falei primeiro da identidade? E aqui entra esse tempo, que ele tem uma importância, né? Então viva uma profunda conexão com a minha essência, com a sua essência, tá? Isso envia mensagem para o seu subconsciente que você é importante e é merecedor daquilo que Deus proporcionou para nós. A natureza tem tudo, cara, tudo, nós temos tudo na natureza. É através dela que a gente vai realmente buscar evoluir, buscar novos caminhos, buscar os objetivos que nós temos, né? Todos têm objetivos. Então esse tempo é um tempo precioso
muito válido, que eu recomendo como um dos níveis mais importantes que tem para você chegar no fator de merecimento. O segundo, faça aquilo que você gosta. Veja bem, aqui é um pouco polêmico, porque pode ser que tenha alguém que fala aqui, puxa, eu tenho que fazer aquilo que eu tenho hoje, a minha atividade, eu tenho que fazer aquilo que me leva dinheiro para dentro de casa. Tudo isso é verdade. O dinheiro é hiper importante. Mas lembra, fazer o que você gosta cria uma mensagem de satisfação e de merecimento. Então, aonde que cria? No subconsciente. E o nosso corpo, ele tem substâncias, né, que ele vai produzindo através de níveis. Outro, você está triste, você está alegre, ele produz substâncias. Ou seja, essa é uma parte importante, porque as mensagens que você manda para o subconsciente é que você realmente está satisfeito, você gosta daquilo que tu faz, e claro que tu vai fazer melhor. Então faça aquilo que você gosta, ou aprende a fazer aquilo que você faz, aprende a gostar melhor. Se você está em algo que não te traz felicidade, é insatisfação, você tem que se planejar para mudar disso. Ou se há algo que não traz muita satisfação, mas você sabe que esse é algo importante, muitas vezes porque tem um negócio de família que é importante você seguir, embora você tenha as suas escolhas, né? Todos nós temos livre-arbítrio, temos as liberdades, mas em si, se você está inserido numa situação que precisa ajustar, então começa a fazer daquilo que tu está fazendo algo que você tenha realmente satisfação. Tudo é pensamento, emoção, sentimento para você depois agir, para você ter o resultado. Baseado nisso, se eu colocar na minha cabeça, começar a trabalhar que eu faço algo que é pesado, que é cansativo, e eu mudar essa minha postura, essa maneira de pensar, e começar a colocar que é algo que vai me levar para um outro patamar, que eu vou ter mais satisfação com isso, etc. Só essa percepção de você mudar essa forma de ver o copo meio cheio ou meio vazio, ou seja, o negativo ou o positivo, já muda muita coisa. Mas é fundamental você fazer aquilo que você gosta, tá? Isso vai te dar mais satisfação, e faça aquilo que você realmente acha que pode agregar, não só para você, para a tua vida, mas na vida de outras pessoas. Então dê atenção, tá? Para os reais desejos que você tem. Se você não der essa atenção, você certamente não vai ser uma pessoa realizada, uma pessoa mais feliz. Quanto mais energia a gente entrega no ambiente que a gente está inserido, maior será a sensação de merecimento. Ou seja, se eu entrego energia, eu faço com animação, eu desenvolvo, né, uma relação com uma pessoa, uma relação profissional de negócios, etc. Se eu faço realmente com essa postura, com essa atitude, a sensação já é de merecimento. E aí você não fica sendo sabotado para o teu subconsciente, para o teu cérebro, né? Que você não merece, né? Porque a gente já sabe tudo que está programado. Se você não tem entendimento de como tu sai disso, ou como tu quebra isso, sabe o que vai acontecer? É como se você conquistasse, sabe? Tu tá ganhando X, 2 salários mínimos, tá lá na base praticamente, e você vai para 3 salários, tá? De 2 para 3. Esse é já um clique, né? Que você, a história do merecimento. E muitas vezes as pessoas, quando elas fazem isso, quando elas vão para um outro nível, elas encontro esse nível e acho que esse é um nível que é o que eu mereço, naquilo que eu faço é o que eu mereço. Pronto, você está se sabotando, porque é que nem uma escada que você vai subir degraus, né, para chegar no topo. Então, na verdade, é a mesma coisa naquilo que tu vai conquistar. Se você, não é questão de egoísmo, sabe, de pessoa que é ambiciosa, é uma ótima ambição se você está fazendo de uma forma válida, que não agride ninguém, que contribui com a sociedade, que contribui com pessoas que você está se relacionando. É a melhor coisa que tu tem que fazer. E o cérebro vai te sabotar muitas vezes. Não, é isso, nessa função que tu está, nisso que tu está fazendo, é isso que tu merece. Então, se você olhar dentro da empresa que tu trabalha e tu vê que não tem nível para você ganhar
3, 4, 5 vezes aquilo que você está ganhando hoje, primeiro você se desenvolve, se torna mais importante, de maior valor para essa empresa, e eles vão te promover. Se você não tiver essa promoção na empresa, o mercado vai buscar você, porque o mercado vai reconhecer, isso é fato, mas primeiro você tem que fazer, né? O merecimento, ele sempre está na fase 3 e não na fase 1 ou 2, como algumas pessoas confundem, ok? Qual que é o terceiro então? O terceiro a gente falou bastante, que é a gratidão. Gratidão digamos assim, que ele é um antídoto da culpa, né? É o caminho para você ter o sentimento de merecimento. Por que antídoto da culpa? Porque veja bem, muitas vezes quando a gente não se sente merecedor de algo que você conquistou, que você poderia conquistar, que você deseja, é porque você tem culpas, né? Sabe aquela história? Puxa vida, vamos entender, gratidão é você agradecer aquilo que tu tem para tu reforçar para você ir para um novo nível. Vocês estão entendendo? Não é para dizer assim, puxa vida, eu não posso nem reclamar, porque eu estou aqui, eu ganho pouco, mas as outras pessoas estão passando fome. Não é essa a base. Você não vai conseguir ajudar essas pessoas. Você vai conseguir ajudar elas se você for para um novo nível, para um outro nível, e aí eu vou falar um pouco mais adiante sobre a importância de você servir, de você doar. Mas você faz isso quando você tem mais conhecimento, mais entendimento e quando você tem mais ganhos. Porque querer fazer alguma coisa e não ter condição muitas vezes de ajudar, nem financeiramente, alguém que precisa num momento crítico de doença, numa fase importante da vida de alguém, é quem consegue, é quem tem dinheiro e que tem um coração diferente, né? Porque muitas pessoas têm dinheiro, mas são muito fechados, e a tendência natural com o passar do tempo, nada a curto prazo, mas a médio, principalmente a longo prazo, se a pessoa ela não doa, ela não serve, ela não tem essa gratidão, ela vai perder aquilo que ela conquistou, tá? Não falta exemplos, é só vocês pensar um pouco. A pessoa que é muito escassa, mesmo que ela tenha, que ela herdou, né, de alguém da família, ou conquistou de alguma forma, mas se ela não tiver isso, futuramente ela pode perder. Então isso é importante. Quando eu falo que a gratidão é um antídoto da culpa, é exatamente nesse sentido. Se você é grato, você reforça e você vai para um outro nível, tá? Então sente-se merecedor de toda e qualquer expressão da sua existência. Evite, sabe, reclamar, e a reclamação, ela é o contrário, sabe, da gratidão. Ela te coloca um peso, ela te coloca para baixo, então não é um caminho legal, tá? Existem momentos na nossa vida que a gente vai passar por desafios, mas não seja um reclamador, um cara que fica choramingando, né? Que essa pessoa certamente ela não vai conseguir chegar num nível bom e aí se sentir merecedora das melhores coisas que tu pode conquistar na vida. Então existe uma sabedoria superior que nos guia e nos garante que nós vamos ficar bem, sabe? Se você realmente pensar dessa forma e fizer por merecer, independente das circunstâncias. Qualquer circunstância que você estiver vivendo, você pode passar nessa fase. Então essa sintonia entre a gratidão que você cria, entre o sentimento, o merecimento de toda essa abundância, imaginada ou inimaginada, você pode entender quando eu falo imaginada ou inimaginada. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Analise vocês o seguinte, ó. Tem momentos, tem coisas que você cria na tua imaginação, e aí é óbvio, né? Você tem a tua identidade, você sabe quem você é, você vai lá na tua capacidade, faz, e aí você tem o resultado, ou seja, o ter, você conquista e tem o merecimento. Ok. Quando eu falo aqui, ó, merecimento por toda abundância imaginada ou inimaginada, porque quando você tem gratidão e você faz a fase 1, 2 e 3, né? Ser, fazer, e aí você vai ter coisas que você nem imaginou na sua vida. Pare e pense, agora nesse momento, quantas coisas você já se surpreendeu que você nem imaginou que tu ia conquistar na tua vida? Muitas coisas.
Algumas pessoas, é óbvio que muitas vezes elas não fizeram a fase 1, 2 e elas não vão ter o 3, ou seja, o merecimento. Ok? Mas na vida, se a gente parar, a gente vai entender isso que eu estou falando. Então essa sintonia, sabe? Essa sintonia com a gratidão, ela vai criar esse sentimento de merecimento de toda abundância, imaginada ou inimaginada. Pronto. Ou seja, tu vai conquistar coisas que tu nem imagina. Eu conquistei coisas que eu não imaginava, tá? Mas eu sei que tem muita coisa que eu posso conquistar ainda. Então é nesse sentido que eu estou falando para vocês. E para a gente ir mais para a fase final aqui, eu queria colocar como se fosse o que eu vou falar para vocês? Um termostato, né? Termostato financeiro, um termostato do amor, né? De uma relação amorosa, de saúde, tem muita coisa na nossa vida. Né? Quanto você acha que você merece ganhar? Normalmente as pessoas se sabotam quando atingem uma média de ganhos que consideram razoável ou que consideram dentro de uma média. Isso aqui é importantíssimo a gente entender. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai sempre andar em círculo. Você não vai evoluir de fato. Sabe que tu poderia atingir níveis muito maiores que você conquistou na sua vida, e aí você vai passar a vida meia boca, vamos falar assim. Eu poderia com certeza ter conquistado mais coisas, mas eu conquistei coisas muito importantes, sabe, que vão além do valor material, muito além. Mas de fato, quando eu começo a ter mais entendimento disso que eu estou falando para vocês, eu vou para uma fase que o meu subconsciente não vai ficar me cobrando, me sabotando, que eu não tenho merecimento por algo. Vocês estão entendendo? Porque eu começo a tirar tudo que é parte de escassez, e essa é uma parte bem difícil. Por quê? Porque a grande maioria, eu estou falando aqui no Brasil, por exemplo, a grande maioria nasceu em lares de pessoas que não são abastardas, ricas, não só de dinheiro, né? Muitas vezes de conhecimento, de entendimento. São pessoas humildes, né? Você não teve, digamos assim, uma formação, a grande maioria. E aí ela começa a comparar com o quê? Né? O cara compra um carro diferente e ele já para muitas vezes por aí. Não, porque eu já tenho, olha. Ele olha o outro que tem uma moto, que tem uma bicicleta, né? Que anda a pé. É diferente a gente ter gratidão e conseguir ter sonhos, conseguir realizar coisas maiores. O fato de você ter gratidão, ele reforça para você atingir outros níveis, conforme eu já comentei. Mas não pode te impedir, te sabotar de conquistar coisas, porque tu achando que, não, eu não mereço. Tá? Aqui eu quero fazer uma observação, que muitas vezes eu acho que as pessoas elas entram nesse entendimento, do que eu já entrei, da história da humildade, da importância que ela tem nas nossas vidas, e da história da arrogância. Eu conheço, aliás, pessoas muito bem sucedidas, né? Eu conheço pessoas com autoconhecimento, né? Muito sábias, e que são humildes, pessoas simples, né? Que conquistaram muita coisa, mas elas são relevantes, elas têm conhecimento, elas realizaram, porque o que vai medir realmente o que a gente fez em termos de merecimento é o resultado que tu tem. Se o teu resultado hoje é bacana, méritos. Se não for, falhou em alguma fase. Você não sabe quem você é, lá na identidade do ser, ou você não fez, né? Que normalmente pega aí, que é a fase da capacidade de você fazer, de realizar. Agora, por que a gente encontra muitas pessoas, né, que são pessoas relevantes e que são financeiramente muito bem sucedidas e são humildes? E quando você encontra pessoas que, ao contrário, né, são quebradas, vamos falar assim, financeiramente, e são arrogantes. Porque foi criada uma mentalidade que pessoa que tem dinheiro, que é rica, é orgulhoso, é arrogante, porque realmente tem desses também. Mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que tem muitas pessoas que têm dinheiro e são humildes, são pessoas com bastante, digamos assim, gratidão por aquilo que acontece, são pessoas simples. E aquilo que tornaram elas diferentes. Essas pessoas
elas têm com certeza mais possibilidades de manter um bom patrimônio e crescer um patrimônio familiar de negócio. Exatamente porque elas estão pautadas em valores e princípios que são bons, e aquele que está pobre, quebrado, muitas vezes não tem esses princípios, e vice-versa. Muitas pessoas que financeiramente elas não têm um bom recurso financeiro, ou uma graduação, não fizeram faculdade, etc., e são pessoas extraordinárias, mas elas ainda, por falta de entendimento, não entenderam que tem alguma fase aí que ela poderia ter superado e conquistar coisas, desfrutar de coisas boas, sabe? Desfrutar realmente de coisas boas, de merecer, sabe, ter coisas, porque são pessoas de grande valia, de grande valor, perdão, mas elas não entenderam esse passo. Então lá quando eu falo de fases da criação que a gente tem, da escassez, porque normalmente a minha família, como a maioria de vocês, elas foram famílias que tiveram que lutar muito, né? Passaram, e isso passa de geração para geração, e ao momento que você começa a quebrar isso, você vai para um outro estágio. Então isso acontece, né, conforme eu falei, na saúde, na vida amorosa, na parte financeira, em várias áreas da vida. Eu vou colocar aqui 4 pontos para nós encerrar, que seria dicas, né, que eu daria para vocês como termostato mesmo, né, para nós entenderem em que pé que nós estamos nesse meio. Dê o seu melhor para o mundo. Dê o seu melhor. Primeiro passo, lá na identidade. Faça o seu melhor. Seja o melhor irmão, o melhor filho, o melhor pai, o melhor patrão, o melhor funcionário, o melhor colaborador. Seja o melhor cidadão. Porque dar e receber, ele está exatamente nisso. Tá? Tudo que você dá, você cedo ou tarde vai receber. Número 2, não aceitar ser medíocre, e nem eu e nem o que está em volta de mim. Aqui de novo, já falei sobre, né, mediocridade. Eu queria tirar um pouco, né, essa coisa que o pessoal acha que quando fala medíocre é uma palavra ofensiva. Não, gente, são pessoas que não se esforçaram, não saíram da zona de conforto, não fizeram o extra, não fizeram aquela parte 2, o fazer mesmo para depois ter. Então, pessoas medíocres, normalmente, né, existe uma relação com pessoas que reclamam mais, são mais negativas, elas são mais críticas, né? E normalmente elas são críticas com quem realiza, com quem faz. E esse também é um fator que a gente tem que sempre cuidar. Será que eu não sou um desses? Ou eu estou convivendo com muitas pessoas desse tipo? Se você está convivendo com pessoas desse tipo, cuidado, né? Porque, lembra, nós somos resultado, né, da média das 5 pessoas que mais convivemos no dia a dia. Então, se isso realmente já foi provado, essa ambiência, né, onde você está inserido, com pessoas que estão à sua volta, é importante você se unir cada vez mais com pessoas de valores, com pessoas, né, no meu entendimento, cristãs, com pessoas de princípios e pessoas que lutam e querem conquistar coisas na vida, entende? Querem ir para um novo patamar. São essas pessoas que vão te agregar e de fato vão fazer diferença na tua vida, e você vai fazer na dele. Agora pensa, será que a gente não está nessa fase aí de ser um cara que aponta o dedo, mas não faz para fazer diferente? É o fazer, né? E terceiro, flertar com o próximo nível. Flertar com o próximo nível, o que seria isso? É desejar você crescer mais um nível, entendeu? Tá pagando aluguel hoje? Qual que é o desejo que tu tem que ter? De você ser dono da sua própria casa, da sua moradia. Você está com uma bicicleta, sonha, não sonhar dormindo, né? Acordado, trabalhe, age, sonha em ter uma moto, depois ter um carro, depois ter coisa. Isso quem plantou na cabeça da gente que a coisa material não é bom, fica sem dinheiro, depois você me fala se realmente faz sentido. Veja se tu tem um pai, o seu filho, alguém da sua família que precisa de grana e muitas vezes não tem ninguém para ajudar,
e ele fica dependendo de um órgão público, né, do setor público, e daqui a pouco não tem atendimento no momento que precisa, da forma que precisa, com o melhor atendimento. Uma mãe, um pai que perdeu um filho ou vice-versa, por falta de grana, sabe o que eu estou falando. Então é nesse sentido, o dinheiro é o que tu faz com ele, tá? É isso que faz a diferença, o que tu vai fazer com ele. Então, sempre almeje o próximo nível. Se você fizer isso, você não está na zona de conforto, não está acomodado, tá? E você está sempre buscando se movimentar. Ou seja, se você não está se movimentando hoje, não reclame. Não reclame, não é coerente você reclamar que os resultados não estão vindo, que você não tem uma vida melhor, que você não tem bons frutos, não colhe bons frutos, porque você não fez. Esse é o fator, né, de pessoas que conseguem conquistar coisa porque elas vão para um nível diferente. E o quarto passo, você precisa você precisa devolver para o mundo. Como assim devolver para o mundo? Primeiro eu falei que é Deus ser melhor para o mundo. Agora no último dos 4 passos, 4 dicas, eu falo você tem que devolver para o mundo. Por quê? Porque você recebeu. Quando você foi concebido, você já recebeu a sua vida. Você recebeu todo o apoio familiar. Eu sei que tem pessoas que têm traumas, que tiveram problemas, mas Deus deu, a centelha divina veio e você se tornou um ser. Você é uma pessoa, um ser humano. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter o ar, né, que eu falei, a água, ter tudo que a natureza tem, sol, lua. Nós temos todos, as leis da natureza estão aí para nos servir, se a gente realmente entender como você, né, extrair o melhor da natureza, você respeitando a natureza, você entendendo a natureza, mas principalmente das outras pessoas que você está. E aí o que seria então se devolver para o mundo? Devolver é servir. Eu sei que aqui talvez alguém de você falando, poxa vida, mas está falando coisas que eu já ouvi, ou sei lá, eu talvez não concordo muito com isso. Outros já vão entender de forma diferente. Puxa vida, ele está falando algumas coisas aí que de alguma forma aquilo que está falando está agregando alguma coisa para mim refletir, para mim fazer, para mim entender, está ensinando algo. Isso eu considero como servir, porque eu não estou tendo interesse de vir aqui cobrar algo, eu estou aqui servindo de alguma forma, porque eu estou me desenvolvendo sim, mas eu quero servir, porque alguma coisa eu sei que eu posso ajudar, e boca fechada não ajuda ninguém. Boca fechada, tem um ditado que fala, boca fechada mata. Porque muitas vezes se você não levar uma palavra para alguém, você não levar uma informação, você não ajudar, que aqui eu servir, não é só isso que estou fazendo, isso aqui é uma grão de areia. Tem muita forma de você servir. Sirva as pessoas, seja gentil com as pessoas, tenha gratidão por aquilo que as pessoas fizeram por ti ou fazem por você. Ensinar é importante. Eu toda vez que eu ensino algo, eu estou aprendendo 2 vezes, porque estou reforçando, estou aprendendo novamente. Olha que interessante. E doar. Doar em que sentido? Doar de forma financeira. Doar o teu carinho, o teu amor, um sorriso, um aperto de mão, uma ligação que tu faz para um parente, amigo, um colega ou alguém que precisa, né? Um prato de comida. Tem muita forma de você doar. E lembra você, isso que eu vou falar aqui para me encerrar essa live, a gente só vai no bate-papo. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas ou comentários aqui, a gente já vai ver. Mas doar é um processo que, se você não entender, eu lá, né, antigamente eu não tinha esse entendimento. Eu tenho que ter dinheiro para doar. Eu posso doar de outras formas. É claro que dinheiro faz parte e ajuda muito, mas tem muitas outras formas de você fazer doação. Ele está num ciclo virtuoso que vai cada dia te levar para um estágio maior. Então essa é uma dica que eu digo para vocês, que ela tem um poder gigante. Faça de coração, porque o sentimento que você vai ter é muito maior muitas vezes para você quando você doa do que quem recebeu. Isso é fato, já está comprovado. Então olha que coisa, sinergia gostosa que acaba acontecendo. Eu sirvo, me sinto bem e estou ajudando de fato o meu próximo. Então essas são as 4 dicas, né, que eu colocaria como um termostato, né,
na vida financeira, pessoal, de saúde, amorosa, etc. Em todas as áreas da nossa vida. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem chegou aqui, se tem alguma pergunta. Ó, ganância versus ambição. A ganância é o eu, é o mim, como se fala, né? Vem a mim, é aquilo que eu quero, e eu quero, não interessa aonde que eu tenho que, você tem que subir nas costas das pessoas, se eu tenho que usar pessoas. A pessoa que muitas vezes ela não entende, sabe, que o melhor sempre vai ser você fazer aquilo que é da ambição saudável, tá? Ambição é você desejar, você trilhar, você planejar, conquistar outras coisas. Algumas você vai fazer individualmente, tá? Aliás, todos nós temos que ter projetos individuais, mas normalmente é conjunto, é coletivo aquilo que você, porque não existe como eu estar aqui hoje presente aqui se você não tivesse me ouvindo. Para que eu estaria aqui? Então, em qualquer circunstância, o ser humano ele depende um do outro, entenda. Isso é importantíssimo. A ganância, normalmente ela isola, ela traz interesses. Então é a história de ser interesseiro ou ser interessante. Eu diria, nesse caso, que o interesseiro é o ganancioso e o interessado, o cara que seja interessado de fato pelo ser humano, pelo outro, por ajudar, por crescer, por desenvolver, por criar, por construir. Esse é o cara que está no campo da ambição. E aí, nesse sentido, é a ambição saudável, né? Só para fazer uma observação nessa informação aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro só potencializa quem é a pessoa. Pá, na veia. Perfeito. É isso. Se a pessoa ela for uma pessoa de caráter, uma pessoa de bons princípios, de bons valores, quanto mais ela cresce, quanto mais dinheiro ela tem, mais ela se revela sendo essa pessoa que vai contribuir, que vai somar, que vai doar, né? Agora, se é uma pessoa de coração duro, fechado, né? Aquela pessoa gananciosa, também o dinheiro vai potencializar, vai se tornar uma pessoa arrogante, mesquinha, uma pessoa que não contribui com a sociedade. Perfeito, viu? Rendil. Se eu estiver pronunciando errado, tu me corrige, tá? Porque não é a primeira vez que eu... Rendil, né? Rendil Sodré. Ser, fazer e ter, ok? Aquilo que nós falamos. Almas nobres é uma virtude de quem é grato. Perfeito. A dúvida entre o certo e o errado, faço o que te faz feliz. O certo. Isso não quer dizer que você não vai errar. Porque aqui a conotação do errado é o negativo, é o errado, né? Mas o erro faz parte, né, do crescimento. O que não pode ser intencional, o que não pode é prejudicar alguém, mas errar faz parte, tá? Mas é óbvio, né, eu entendi, né, dentro dessa tua colocação, o quanto que isso é importante a gente entender e saber a diferenciação, né? Legal, pessoal, acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma, se tiver alguma dúvida. Aline Alves, mora em Cristalina. Oh, que bacana, minha conterrânea era de Xanxerê, Santa Catarina, perfeito. A Marisa Olhar é lá de Xanxerê. Ô Marisa, conterrânea também. Pessoal de Santa Catarina, de Goiânia. Tem do Rio Grande do Sul aqui também. Tem de Brasília. Ai, que bom. É isso aí, pessoal, acho que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha no final se tem mais alguma observação. Perfeito. Então tá bom, já está estourando aqui. Quero agradecer novamente, né, por vocês estarem junto e me ouvindo, né, dando esses momentos de atenção, porque o que acontece? Eu estava vendo um estudo aí que saiu. Eu até, inclusive, numa live eu falei que o recurso mais valioso que tem hoje é a atenção. Então não é fácil, com tudo que existe hoje, né, de possibilidades nas redes sociais e de outras formas, de você conseguir a atenção das pessoas. Então eu quero agradecer cada um de vocês de coração
pela atenção que vocês deram de ficar me ouvindo aqui, né? E sempre que puder contribuir, eu vou continuar contribuindo. Eu estou com uma rotina um pouco mais apertada, né, com algumas atividades aí que estão tomando mais tempo, então sempre que possível eu vou fazer na quinta, mas na segunda é certo que eu faço, mas na quinta alguns eventos, alguns projetos que tem aí que está coincidindo na quinta-feira. Então segunda 100%, vou tentar sempre fazer, e nas quintas-feiras à noite às 20h15 também, sempre que possível, mas eu vou informando vocês, tá? Quando tiver mais tranquilo, mais adiante, a gente consegue entrar no ritmo melhor aí, voltar às 2 lives semanais todas as semanas. Bacana? Obrigadão a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima. Valeu!